Olá, novamente aqui gravar mais um vídeo, trazer a palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre a hipocrisia. O que é ser uma pessoa hipócrita? O hipócrita, eu coloquei uma definição aqui bem simples e acho que a definição que eu coloquei aqui diz tudo que é ser uma pessoa hipócrita. Diz o seguinte: o hipócrita é uma pessoa falsa, essa pessoa tenta demonstrar ser quem ela não é. E o perigo de alguém que é hipócrita é que ele tenta esconder a sua maldade com boas atitudes. Sempre está escondido ali no seu coração. Ele mostra que ele é uma pessoa e tenta demonstrar que é uma pessoa boa, ou ele ou ela, né, tenta demonstrar que é uma pessoa boa, que quer fazer o bem. Na verdade, o que está escondido no seu coração é a maldade. Essa é a definição de que é ser uma pessoa hipócrita. A hipocrisia, ela sempre existiu. E, inclusive nas religiões. Isso é inerente ao ser humano. Nenhum de nós podemos dizer que em algum momento da nossa vida nós não fomos hipócritas. O problema é quando esse sentimento, essa atitude não sai de nossa vida e nós, em todas as nossas ações, nós estamos sendo hipócritas. Mas em um momento ou no outro nós cometemos alguma atitude hipócrita. Isso aí é inerente ao ser humano e também em todas as religiões. Jesus diz assim, quando ele esteve aqui: hipócritas. Jesus estava falando para pessoas religiosas, para judeus religiosos, né? Hipócritas, bem profetizou de vós outros o profeta Isaías, quando ele diz: esse povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que quando Jesus estava dizendo essas palavras, ele estava falando para pessoas extremamente religiosas. Então, hipocrisia sempre existiu dentro do judaísmo, depois do cristianismo, e em todas as religiões. Todas as religiões existem pessoas hipócritas, né? E nas religiões causa um estrago maior, né? Porque dentro das religiões que as pessoas buscam paz e quantas vezes elas decepcionam com a hipocrisia das pessoas. Na verdade, o problema de Jesus quando ele esteve aqui não foi com pecadores. Em todos os evangelhos você vai ver Jesus chamando fariseus. Quem que eram fariseus? Era um grupo religioso muito importante daquela época. Não todos os fariseus eram hipócritas, mas a grande maioria dos religiosos que Jesus lidou com eles eram hipócritas. Os fariseus, os saduceus, né, os escribas, que aqueles que tinham a obrigação de escrever as escrituras, transcrever as escrituras. Então Jesus teve muitos problemas não com pecadores, não com pessoas humildes, pessoas pecadoras, mas o grande problema de Jesus foi com os religiosos. E esses religiosos, o problema deles era a hipocrisia, né? Olha o que Jesus fala também. Você vai ver sempre Jesus criticando a hipocrisia das pessoas religiosas. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueias o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais e nem deixais entrar os que querem fazer. Então o problema de Jesus aqui, como eu disse, era com a hipocrisia dos religiosos. Qual o perigo? Os perigos da hipocrisia. Eu coloquei alguns aqui para a gente ir meditando, né, sobre isso. Uma pessoa hipócrita, o grande perigo dela, como eu disse aqui, que ela é falsa, ela pode nos enganar. Porque ela tenta, como eu disse no princípio, ela tenta demonstrar algo que ela não é e ela engana muitas vezes as pessoas, né? Engana pessoas inteligentes, pessoas estudadas, porque engana pessoas de todo tipo, né? Porque ela tenta passar algo de bom e a pessoa fica seduzida com aquilo ali, então ela pode nos enganar. Olha o que Jesus diz sobre isso: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente vocês parecem belos, formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Olha a comparação que Jesus fez, que está dentro do que eu quero passar aqui, do perigo da hipocrisia. Jesus falou: olha, vocês são muito bonitos. Quando você chega num cemitério, naqueles cemitérios mais bonitos, né, mais chiques, o que a gente vê ali? Túmulos bonitos, uma coisa linda por fora, né? Mas por dentro a gente sabe o que tem ali dentro. São restos mortais de pessoa, a pessoa não está ali mais, são ossos, né, de pessoas, né? E se esse túmulo é recente, você vai ver ainda carne em decomposição. E Jesus
compara a hipocrisia dos fariseus dessa forma. É uma aparência bonita e por dentro feio, né? Estragado, né? Então, o grande perigo da hipocrisia é essa, que ele nos engana, ele pode nos enganar. A gente olha para a pessoa e fala, essa pessoa é de Deus, essa pessoa é uma pessoa boa, essa pessoa é uma pessoa que quer me ajudar, essa pessoa, eu vou até ouvir essa pessoa, vou seguir essa pessoa, mas porque essa pessoa está falando de religião, está falando de Jesus, está falando de Deus, então essa pessoa é uma pessoa boa, mas nós temos que tomar cuidado, vamos falar mais um pouquinho para frente. Porque o perigo da hipocrisia é isso, que uma pessoa hipócrita ela pode nos enganar. Qual é outro perigo da hipocrisia? Que além de nos enganar, ela pode nos seduzir. Olha o que Jesus fala aqui novamente sobre os fariseus, que era um grupo religioso que gostava de fazer adepto. Ele diz o seguinte, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de teres feitos, o fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que é proselitismo? O que é fazer prosélito? É você tentar converter alguém àquela religião que você segue. O cristão tem que fazer proselitismo. Jesus falou que o cristão tem que fazer proselitismo. Ele não disse as últimas palavras sobre o seu discípulo, ide por todo mundo e fazer discípulo. O que é isso? É fazer proselitismo. Você vai falar de Jesus, falar do amor de Jesus, que ele é nosso Salvador, para ganhar mais um adepto. Então, e o que Jesus fala sobre esses fariseus hipócritas? Eles tinham o judaísmo, tinham as escrituras, e Jesus fala sobre ele, olha, vocês fazem de tudo para fazer proselitismo, vocês percorrem o mar e a terra para fazer um novo convertido, um prosélito. E depois de ter feito isso, vocês fazem dessas pessoas que vocês converteram, filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que está dizendo isso? Que se eu não tomar cuidado e você não tomar cuidado, e aí isso, infelizmente, é o que a gente vê muito dentro, principalmente do cristianismo, que nós somos cristãos, a gente está sempre levando essa palavra para cristão, seja católico, seja protestante, seja evangélico, de a gente não piorar a nossa situação. A gente larga, às vezes, o pecado do vício, da bebida, de adultério, outro vício lá, e se torna um vício pior. Quando você se torna hipócrita, quando você fica só com aquela aparência de bondade, mas por dentro não é transformado nada. Você se torna uma pessoa pior, porque você agora passa a julgar os outros, condenar os outros, esquecendo quem você era. Você para de amar as pessoas, você só fica apontando o dedão para julgar, e por dentro, na verdade, você queria estar cometendo aquelas mesmas coisas que você cometia antes. Como você não comete, você se torna uma pessoa amarga. É isso que Jesus estava falando daquelas pessoas. Olha, vocês oram para que as pessoas vejam a sua oração, vocês usam os filactérios, vocês usam tranças, vocês têm toda a aparência, mas por dentro vocês são ruins, e quando vocês convertem as pessoas passam a seguir vocês, ela se torna pior do que você. Olha bem que palavra de alerta para nós, né? Quantas pessoas, que às vezes as pessoas no mundo, quando ela estava lá no pecado, ela estava errado, mas era uma pessoa mais amável, mais tratável, e depois a pessoa se torna insuportável. Né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, que a hipocrisia, ela pode nos atingir se nós não cuidarmos disto. Né? Uns vídeos atrás eu falei da parábola do filho pródigo, aquele filho que saiu de casa. O filho que ficou em casa, ele era uma pessoa hipócrita, porque quando o filho que saiu de casa, que pecou, voltou, ele não se alegrou disso. Ele vivia junto com o pai, mas não conhecia o pai. Então, a hipocrisia, ela pode nos atingir. Jesus falou isso aqui. Ai de vós, escribas e fariseus, pois vocês percorreram o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter feito, fazei filhos de inferno 2 vezes mais do que vós. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. A gente vai falar mais um pouquinho para frente. Porque isso atinge a todos nós, pode atingir a todos nós, pode atingir a todos nós. Né? E agora eu quero mostrar como nós podemos livrar desse mal, então, como isso não nos atingir, como nós não nos tornarmos hipócritas também. Né? Muito simples, nós podemos só seguir alguns princípios simples que Jesus nos ensinou, como livrar desse mal. Primeira coisa, sempre quando alguém estiver falando para você, estiver falando de Deus para você, te apresentando Jesus para você, não se impressione com a sua eloquência, não se impressione com o seu talento, com a sua oratória de falar. Isso é um dom que Deus deu para a pessoa. Né? Olha o que Jesus fala. Vós o conhecereis pelos frutos, por acaso colhem uvas de espinheiro ou figo de espiga? Jesus falou, olha, você quer conhecer se é uma pessoa hipócrita? Olha a vida dele, olha a vida dela. O que Jesus está querendo nos ensinar com isso?
Meu amado, eu posso estar ensinando vocês aqui, falando da palavra de Deus, mas ser um hipócrita. Vocês não precisam me admirar. Edmilson, você acha que achar que eu sou perfeito? O que vocês têm que olhar? Meus frutos. Como que vocês conhecem meus frutos? Quem convive comigo? A minha esposa, meus filhos, os parentes da minha esposa. Começa a observar as atitudes das pessoas. Jesus não procurou naquela figueira, ela tinha uma aparência bonita, tinha aparência com folhas, e Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque ela tinha aparência, mas não tinha frutos. Ela só tinha folhagem. Então, o primeiro critério para você identificar se é uma pessoa hipócrita ou não é ver se ela fala bonito, se ela sabe a Bíblia, se ela sabe ensinar. Claro que nós vamos ver para frente que é importante esses dons. Deus me deu o dom, às vezes, de ensinar um pouquinho, a conhecer um pouco a palavra, e eu tento passar isso para as pessoas. Mas o que prova mesmo que eu não sou hipócrita são as minhas atitudes. Se aquilo que eu falo, eu vivo. Se aquilo que eu prego, que eu ensino, eu pratico. Então, é isso que nós temos que fazer. As pessoas estão muito correndo atrás, depois se decepcionam. Porque, mas não era, eu pensava que a pessoa era assim. Por quê? Porque você só está observando só o talento, só o dom natural. Então, o primeiro passo para a gente identificar a hipocrisia da pessoa, veja a vida da pessoa. Claro que ninguém é perfeito, mas veja, vai perguntar como que às vezes a pessoa tem uma história que eles contam muito, eu não sei se é verdade, mas um homem que era muito conhecedor da palavra de Deus e que ele pregava sempre na igreja, e quando ele pregava, a multidão toda ficava extasiada com o seu ensinamento, né, com a sua pregação, com a sua eloquência. E um dia os filhos dele foram crescendo e ele era um perverso pai dentro de casa. Ele era uma coisa na igreja, mas dentro de casa era outra. E um dia a sua esposa estava ali com seus filhos, um já mais espertinho, e cheio de gente, a culto cheio de gente, e aí o menino cutucou a mãe dele, mãe, e tinha gente perto ouvindo, falou, olha, eu quero aquele homem que está ali no altar pregando, não que mora comigo. Então, isso é trágico. Nós temos que observar isso. Por isso que as pessoas têm decepcionado, porque segue uma pessoa porque ela fala bem, porque ela ensina bem, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso. E aí, dentro disso, eu quero fazer outro alerta. Porque eu sei que muitas pessoas estão decepcionadas com a religião e principalmente com o cristianismo por causa de hipocrisia que eles viram dentro das igrejas. E existe essa hipocrisia. E qual que é o remédio então? Então eu não vou à igreja nenhuma? Não! Olha o que diz o texto lá em Hebreus, isso é muito sério. Porque eu quero alertar para você, para isso tem 30 anos que eu sou convertido, e você tem que estar congregando numa igreja. Por quê? Olha o que diz lá em Hebreus. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, ou seja, o autor do livro de Hebreus está dizendo o seguinte, não deixeis de reunir numa igreja, segundo o costume de alguns. Tinha algumas pessoas que estavam decepcionadas, talvez, porque viu tanta confusão, achou que ia achar uma paz dentro da igreja. As pessoas se convertem ao cristianismo e acham que vai achar o paraíso aqui na terra, e não é. Igreja é um lugar de pessoas problemáticas. Se você vê as cartas de Paulo, o evangelho, principalmente as cartas de Paulo, as cartas paulinas, que é carta de exortação para a igreja de Coríntios, para a igreja de Gálatas, eram pessoas que tinham problema, que tinham ciúmes, que tinham inveja, tudo ali por isso que essas cartas foram escritas, para a correção da igreja. Não tinha pessoas perfeitas só na eternidade. Aí as pessoas decepcionam e param de congregar, e isso não é a solução. Não deixemos de reunirmos como igreja segundo o costume de algum, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia? Quando o Senhor voltar. Então você tem que estar na igreja, eu tenho que estar numa igreja. Como é que eu posso ter comunhão com os irmãos? Como é que eu posso ajudar os irmãos e ser ajudado? Se eu não estiver dentro da igreja, se eu estiver isolado, isso não vai adiantar. Você tem que olhar os frutos, sim, mas você tem que continuar. Você não pode sair de uma igreja, de um lugar para você congregar com os irmãos, para ele contar testemunho, para você poder ajudar alguém se você está vendo a pessoa que está cometendo hipocrisia, ou a pessoa também te corrigir. Igreja serve para isto, né? Não tem ninguém perfeito. Entre os discípulos de Jesus, eu já falei isso aqui em uma mensagem. Os discípulos de Jesus, os dois irmãos estavam querendo ser melhor. João e Tiago estavam querendo ser melhor do que os filhos de Zebedeu, estavam querendo ser melhor que os outros discípulos, ou seja, tinha inveja, tinha intriga ali entre os próprios 12 que andavam com Jesus, né? Então isso é normal. Nós não podemos deixar de congregar.
Por quê? Porque pessoas hipócritas podem ensinar o que é correto. Foi o que eu acabei de falar com vocês. Eu estou ensinando tudo correto aqui para vocês. O que estou ensinando para vocês é a palavra de Deus. E se eu estiver sendo hipócrita? Vai cair por terra aquilo que eu te ensinei? Não. Está entendendo, amados? Você que tem que olhar na Bíblia. Não, o Edmilson está ensinando certo. Aí descobriu que o Edmilson é hipócrita? Não, o Edmilson é hipócrita, mas ele ensinou certo. Olha isso que Jesus falou. Não são palavras minhas. Edmilson, você está querendo tampar o sol com a peneira? Não, não são palavras minhas. Olha o que Jesus falou. Jesus disse assim, olha, o mestre da lei e os fariseus, que Jesus criticava tanto, eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés, ou seja, eles tinham os pergaminhos, eles tinham as escrituras, e eles conheciam as escrituras. Aí Jesus fala, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés, por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. O que Jesus está nos ensinando? Olha, Edmilson, ele é hipócrita. Eu conheço o coração de Edmilson, vocês não conhecem. Ele está agindo em hipocrisia, mas ele está ensinando a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra do meu Pai. É isso que Jesus está falando, o Espírito Santo pode falar com você. Mas então, vocês observam o que Deus está falando e fazem tudo o que ele diz. Mas não imiteis a sua ação, pois eles falam e não praticam. É aquilo que eu disse ali. Ele fala certinho, ele tem oratória boa, ele louva bonito, ele ensina bonito, mas eu sei que ele é hipócrita. Eu vou praticar o que ele falou, porque eu vou examinar na Bíblia e quando você examina, está como ele falou. Então eu vou praticar o que ele falou, mas eu não vou imitar as suas atitudes. O problema é que as pessoas ou decepcionam, saem da igreja, ou começam a ser hipócrita também. Nenhuma das duas atitudes são certas. O certo é você ouvir. Deus usa, até o burro Deus usou para falar com o profeta Balaão. Então, é você ouvir, você discernir, é de Deus? É, vou praticar. Ah, você está sendo hipócrita? Se está sendo, o julgamento é com Deus, não é comigo. Isso que nós temos que entender, esses princípios. Isso é muito importante, amados. Eu vejo muita pessoa decepcionada com a igreja, porque por não entender esses princípios, por ver tanta hipocrisia. Aí, às vezes, o filho está dentro de casa, vê essa hipocrisia, depois vai por outros caminhos. É claro que o culpado, às vezes, é o pai que não deu exemplo, o pai e a mãe que não deu exemplo, foram hipócritas, mas também o filho está errado. Ouve que o ensinamento é certo? É certo, eu vou praticar. A hipocrisia, deixa com Deus, Deus trata. Deus sempre tratou com os hipócritas. Sempre. Até Pedro, quando foi hipócrita, Pedro foi hipócrita. Lá no livro de Gálatas você vai ver uma desavença entre Paulo e Pedro. Pedro foi hipócrita e Paulo jogou isso na cara dele. Pedro, você está tendo uma atitude dúbia. Quando você está com os judeus, que eram cristãos, você age de uma maneira. Quando você está com os gentios, você age de outra. Está lá no livro de Gálatas. E aí? Pedro deixou de ser um homem de Deus? Né? Pedro deixou... Não, depois... Aí Pedro aceitou a correção. Se alguém não aceitar, o problema é dele com Deus. Entenda esses princípios, né? Deus nos pede para respeitar. Esse é outro ponto que eu quero falar. Deus nos pede, nos ordena a respeitar toda a autoridade. Não se levante. Se você está vendo hipocrisia, isso é muito simples. Ah, mas eu não suporto hipocrisia, Edmilson. Você está ensinando, não importa. Não. Se um guarda que você sabe que é hipócrita, dá um exemplo para você. Você sabe que guarda é um soldado, um sargento. Dando exemplo assim. Você sabe que ele é hipócrita. Ou um juiz, você sabe que é hipócrita. Se você estiver diante dele, você vai destratar ele, falar que ele é hipócrita, ele manda te prender e pronto para o desacato. Porque com ele, com a toga, com o de juiz, ele é juiz, você tem que respeitar. E se ele estiver agindo errado, você tem que procurar os meios legais, mas respeitando ele. Então, a Bíblia diz que nós respeitamos toda a autoridade. Toda a autoridade. Você está dentro da igreja, tem um diácono, uma diaconisa lá, que naquele momento ele é autoridade. E aí vai chamar a atenção do seu filho. Quem é você para chamar a atenção do meu filho? Ou do seu filho, ou chama a atenção de alguém lá que você não gosta. Quem é você? Naquele momento ele é autoridade. Ele ou ela, que é diaconisa, ele é autoridade. O porteiro da igreja é autoridade. Você tem que respeitar naquele momento. Né? Então, respeitar é uma coisa. Agora, você concordar com o erro e aceitar o erro da pessoa é outra coisa. Você tem que entender que perfeito é Jesus. Nós temos eu gosto muito de dar esse exemplo. Eu não quero prolongar muito esse vídeo. Nós temos 3 pessoas perfeitas. Eu comparo a igreja a um grande hospital. E nós temos 3 pessoas, somente essas 3 que são perfeitas. O pai, que criou o hospital. O filho, que com sua morte deu vida a esse hospital.
e o Espírito Santo que cuida dos pacientes nesse hospital. Só esses 3 que são perfeitos. Somente esses 3. Não tem ninguém mais perfeito. Então, nós temos que respeitar todas as autoridades, também as eclesiásticas. Padre, pastor, qualquer que seja autoridade, você tem que respeitar. Agora, seguir e obedecer somente essas 3 pessoas. Obedecer fielmente, concordar fielmente com essas 3 pessoas. Volto a falar, depois de 30 anos, já decepcionei muito com as pessoas na igreja, já decepcionei comigo, com atitudes que eu tomei, porque a gente está sempre aprendendo e melhorando, mas nunca decepcionei com essas 3 pessoas. Nunca decepcionei com o Pai, nunca decepcionei com o Filho e nunca decepcionei com o Senhor, ou com o Espírito Santo. Então, olha aqui que Jesus fala, quando a vós, nunca vos deixei chamar de mestre. Olha bem, Jesus está falando isso para os seus discípulos, mas um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Ah, se as autoridades não vestissem de tanta arrogância, falando, eu sou isso, eu sou aquilo. Claro, você tem que falar, eu sou pastor, eu sou... Mas dispa-se de arrogância. Porque todos nós somos iguais, aqui Jesus falou, todos somos irmãos. E ele continuou falando, na terra não chamei ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está no céu. Jesus está falando que nós não temos pai aqui na terra? Não, mas o seu pai pode falhar com você. Não ponha a pessoa como ídolo, é isso que Jesus estava falando. O nosso ídolo tem que ser só Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ele continua, não deixei que vos chamo de guia. Ou seja, você não é o guia, nós vamos falar quem é aqui na frente, pois um só é vosso guia. E está falando quem é ele é Cristo. Olha o que Jesus falou, palavra final, eu quero encerrar esse vídeo com essa palavra de Jesus. A hipocrisia é inerente à raça humana. Não perca a fé em Jesus Cristo por isto. Não perca a fé, porque a fé, se você não perseverar, você vai perder a salvação. E olha aqui que Jesus fala, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Disse Jesus, o bom pastor. A hipocrisia é inerente a todo ser humano. Você pode perceber, isso aí é bom. E é saudável você olhar as pessoas e ver os frutos da pessoa, não seguir a pessoa pelo talento, pelo dom que ela tem. Você tem que tomar cuidado para você não ser hipócrita. Mas uma coisa eu quero te dizer, eu sei que tem muitas pessoas que vão ver esse vídeo, que estão decepcionadas com a igreja, por causa da hipocrisia que vive na igreja. Jesus não é hipócrita, Jesus é o nosso bom pastor. Que essa mensagem possa te incentivar a não deixar de congregar, a você confiar somente 100% no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Fique com Deus, até a próxima, nós gravaremos outros vídeos. Você gostou aí, você dá o likezinho aí de gostou. Se você quer fazer algum comentário, alguma crítica, também dá seu like. Eu tenho um grupo que assim que eu terminar essa mensagem, eu estou enviando um grupo que eu fiz no WhatsApp. Se você se interessar de ouvir essa mensagem, é só você procurar alguém desse grupo e passar o contato que eu te incluo no grupo. E fique com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.